Olá, gente! O assunto dessa semana vai ser a definição do que é pronome. Para nós sabermos o que é um pronome, nós temos de ter bem claro na nossa mente as definições de substantivo e de adjetivo. Vamos lá então. O substantivo ele é uma classe de palavras que se caracteriza por dar nome a tudo que existe no mundo e também por possuir duas características também. Todo e qualquer substantivo tem o que? Gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. E o substantivo, em termos mais complexos, ele é considerado uma classe com uma semântica muito forte. O que é isso? Né? Lembra que semântica é uma parte da gramática que estuda o significado das palavras. E quando eu digo que o substantivo ele tem uma semântica muito forte, isso quer dizer que ele tem um sentido forte, robusto, intenso, né? Que ele pode vir sozinho em uma frase, né? Que ele tem sentido mais ou menos completo. E como algo dependente do substantivo, nós temos o adjetivo, que é aquela classe gramatical que se escora em um substantivo e é contagiado pelas duas características do substantivo, que são as que eu falei, gênero e número. Portanto, o adjetivo, quando ele se liga a um substantivo, ele meio que assume a mesma roupa. Ele assume o mesmo gênero e o mesmo número deste substantivo a que ele se liga. Eu vou então abrir ali o nosso quadrinho branco, tirar a palavra pronome daqui e vamos colocar uma frase que nós vamos ver o que é função substantiva e função adjetiva. Quer ver? Cálculos impressionantes. Ó, o computador novo realiza cálculos impressionantes. Temos aqui então uma frase, né? Vocês lembram do conceito de frase. E essa é uma frase que possui verbo, portanto é uma oração. Vamos primeiro assim, ó, localizar os substantivos ali. Nessa frase aqui, quais são as palavras que estão dando nome a coisas que existem no mundo? Vamos comigo então, vou sublinhar os substantivos de azul. Ó, temos computador, né, que é um substantivo, e cálculos. Nossa, a minha coordenação motora é impressionante. Então, vamos analisar cada um desses substantivos dentro dessa frase. Temos ali alguma palavra que está se escorando no substantivo? Vamos primeiro analisar este substantivo computador e as suas características. Computador é um substantivo masculino singular. Quais são as palavras ali que estão ligadas a computador? Temos duas. Temos o artigo o e o adjetivo novo também. Né? Tanto o artigo o quanto o adjetivo novo são palavras que estão ligadas ao substantivo computador. Por quê? Porque vestiram a mesma camiseta, vestiram as características desse substantivo computador. Ó, masculino singular, o artigo também, ó, masculino singular e o adjetivo masculino singular. Em termos de gramática, tudo aquilo que se relaciona para um substantivo tem função adjetiva. Portanto, nós temos nesse trecho aí, nós temos duas palavras que estão em função adjetiva. Artigo o e o próprio adjetivo novo. Né? E temos computador que está em uma função substantiva, que é aquela que tem sentido forte, aquela que em torno dela
podem surgir palavras dependentes. Tranquilo? Agora vamos ao substantivo cálculos. Qual é a palavra que está relacionada a cálculos? Cálculos é o que? Substantivo masculino plural. Agora, qual é a palavra ali que também veste essa mesma camiseta, né? Masculino plural. Temos o adjetivo impressionantes. Então, impressionantes aqui também está em função adjetiva. Por quê? Porque está dependendo de um substantivo também. Tranquilo? E agora eu vou colocar ali embaixo uma frase que também tem o sentido parecido com a de cima, mas a gente vai substituir essas palavrinhas aí. Gente, como é que tira isso aqui? Nossa senhora. Isso. Ok. Temos ali então uma frase embaixo que eu substituí as palavras ali, né, por outras palavras que fazem a simulação. O ele, quem é o ele? É o computador. Né? O ele então está substituindo o computador, né? Então a gente vê que ele é um substantivo aqui. Ele está com uma função substantiva, aquela que tem uma densidade de sentido grande. E o realiza o que? Realiza cálculos impressionantes. Realiza os. O os aqui também está substituindo tudo isso. O os também aqui está em função substantiva. Agora vamos colocar mais uma paráfrase, ou seja, né, uma versão daquela frase. Meu computador realiza aqueles cálculos. Temos aqui então frase parecida, computador e cálculo são os substantivos, e o meu e o aquele estão aqui em qual função? Função adjetiva. Por quê? Lembra? Função adjetiva é quando uma palavra veste a mesma camiseta do substantivo a que ele se liga e se torna dependente desse substantivo. O meu aqui, ele está ligado intimamente a esse substantivo computador. E o aqueles está também intimamente ligado ao substantivo cálculos. Então temos aqui duas palavras, meu e aqueles, com função adjetiva. Né? E o ele e o os está aqui com função substantiva, porque estão substituindo o substantivo. E o meu e aquele estão agindo como se fossem um adjetivo. Então, essas palavras ele, o os nessa frase, o meu, aqueles, são chamadas de pronomes. Então, o que é um pronome? Pronomes são palavras que podem simular, ou seja, fingir que são ou substantivos ou adjetivos. Né? Por causa disso que temos uma primeira classificação dos pronomes como em pronome substantivo e pronome adjetivo. Fora isso, nós temos 6 tipos de pronomes na língua portuguesa, ou seja, 6 tipos de palavras que podem estar ou no lugar de um substantivo ou funcionando como um adjetivo. Tranquilo? Então ali temos essa possibilidade dupla dos pronomes, que podem ser palavras que simulam tanto o adjetivo quanto o substantivo. Vou apagar o quadro aqui. Vamos colocar ali. Colocar uma frase, um conjunto de frases, então. Opa! Preciso comprar um mouse, porque esse toque do computador não é muito agradável. Vamos lá, então. Ó. O cão foi apareceu na, na minha casa. Ele não sai de nós. Não,
temos aqui duas frases. O cão apareceu na minha casa e ele não saía de perto de mim. Temos então aqui, ó, na primeira frase, quem são os substantivos? Cão e casa. A gente tem o cão aqui com uma palavra em função adjetiva, que é o artigo o. Lembram do artigo? Aquela palavra que eu posso colocar na frente de um substantivo que pode determiná-lo, ou seja, torná-lo conhecido, ou indeterminá-lo, ou seja, torná-lo impreciso ou vago. Né? Artigos, então, são o, a, os, as, uma, uns, umas, antes de um substantivo. Então, esse o aqui está em função adjetiva, mas é um artigo. Apareceu na minha casa. O minha aqui é um pronome, ou seja, é uma palavra que está funcionando como se fosse um adjetivo de casa. Mas aqui indica uma outra coisa que eu também vou falar dos pronomes, que é a característica que os diferencia de substantivos e também de adjetivos. Que nem assim, ele não saía de perto de mim. Ele quem? O ele aqui está no lugar de um substantivo. Está no lugar de cão. E o mim? O mim ele está no lugar de quem? De quem está falando. Do eu. Então temos aqui o ele e o mim fazendo o que? Uma simulação, ou seja, fingindo que são substantivos. Então, pronome, vamos já retomar a nossa classificação aqui. Eles simulam função de substantivo ou adjetivo. E o pronome ele tem uma outra característica, eles marcam as pessoas do discurso. O que são as pessoas do discurso? Pessoas do discurso são elementos do texto que podem marcar quem fala, primeira pessoa, com quem se fala, segunda pessoa, e sobre quem se fala, que é a terceira pessoa. Que nem nessa primeira frase aqui, ó, o cão apareceu. Esse trecho aqui, ele está na terceira pessoa, porque é o ele ou ela, é o assunto sobre o qual eu estou falando. Então, terceira pessoa é o quê? É o assunto sobre o qual estou falando, é o ele ou ela. E na minha casa, o minha indica o quê? Primeira pessoa, porque marca o eu. Agora, ele não saía de perto de mim. O ele marca o quê? O assunto, o cão, terceira pessoa. Mim marca primeira pessoa. Então, os pronomes, além deles, nós temos verbos e também alguns advérbios, eles indicam pessoas do discurso, que são quem? Que são as entidades que falam em um texto, ou seja, o eu falando, o tu falando e o eles ou ela falando. Né? Então nós temos três pessoas no singular e três pessoas no plural, tranquilo? Vamos então ao nosso material. Eu vou trocar agora a tela aqui. Pimba! Maravilha! Então, no nosso material, que está lá no site da escola, pronome é uma classe de palavras cuja finalidade é substituir ou determinar, acompanhar um substantivo. Então, o pronome ele faz o quê? Ele finge que é ou um substantivo ou um adjetivo, né? E a primeira classificação dos pronomes foi aquela de que eu falei. Ele pode ser um substantivo ou um adjetivo. E temos a outra classificação mais comum dos pronomes, que são os 6 tipos. Os pronomes pessoais são aqueles que marcam bem forte essa questão de pessoa do discurso. Que nem aqui, ó, primeira pessoa é o ser que se manifesta, ou seja, quem enuncia, quem o que? Emite alguma coisa, é o eu. A segunda pessoa é o ser que recebe a mensagem, ou seja, é o tu. Quando eu falo com vós, com vocês, então eu estou falando na segunda pessoa. Tu sabes, né? Vós sabeis. Isso é segunda pessoa, que eu estou falando com vocês. Vocês estão recebendo aquilo que eu estou falando. E a terceira pessoa é sobre o assunto, né? A chuva chegou sábado. Então, eu estou falando sobre alguma coisa externa, então é terceira pessoa. E as pessoas podem ser tanto do singular quanto do plural. Qual é o plural do eu? Nós. Sou eu com mais gente. Aí vira a primeira pessoa do plural. Qual é o plural quando eu estou falando sobre
sobre o tu com mais gente, é o vós, é a segunda pessoa do plural. E quem é o plural de vários assuntos que eu estou falando? Eles ou elas, que é a terceira pessoa do plural. Então aqui, ó, os pronomes pessoais, eles podem ser do caso reto, quando funcionam como sujeito da frase, ou seja, daquilo que tu está falando. Que nem aqui, ó, nós combinamos de ir ao parque. Quem é o sujeito? Vamos agora definir o que é sujeito em uma frase. Sujeito é aquela parte da frase que ela comanda o verbo. Porque aqui, ó, esse verbo está nessa forma que combinamos por causa de uma palavra, por causa do nós. Então o nós é o sujeito da frase, ou seja, quem faz ou quem sofre alguma coisa dentro da frase, só que a característica principal é do sujeito é que ele comanda o verbo. Então, se eu trocar aqui por ele combinou de ir ao parque. Vocês veem que o verbo muda por causa do sujeito. Então, os pronomes pessoais, o eu, tu, ele, nós, vós, eles são chamados de caso reto porque somente esses pronomes podem estar na posição de sujeito da frase. Ou seja, eu combinei de ir ao parque, tu combinaste de ir ao parque, ele combinou ou ela combinou de ir ao parque. Nós combinamos, vós combinastes de ir ao parque e eles ou elas combinaram de ir ao parque. Então esses que eu falei, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, são os pronomes do caso reto, porque eles são sujeito. Agora outros aqui, ó. Os alunos vieram até mim, ponto. O mim, ele é um eu, só que está fora da função de sujeito. Ele está na função do quê? De complemento. Palavras que completam o sentido de outras. O mim, ele é o eu nessa posição aí. Por quê? Porque pela norma culta da nossa língua, nós não podemos falar, ó, os alunos vieram até eu. Não, vieram até mim. Tranquilo? Então, o mim ele é chamado de pronome pessoal porque indica a pessoa do discurso, no caso a primeira. Oblíquo, porque ele funciona como complemento, não mais como sujeito. Tranquilo? E aqui a gente vai colocar aqui as tabelinhas dos pronomes pessoais. São os primeiros que nós vamos ver aqui, ó. Número, singular ou plural, e a pessoa, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda ou terceira do plural. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. São pronomes retos, aqueles que comandam o verbo, aqueles que ficam na posição de sujeito. Eu leio o texto, tu lês o texto, ele ou ela lê o texto. Nós lemos, vós ledes, eles ou elas leem o texto. Agora esses aqui, ó, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alhe, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. São os pronomes pessoais oblíquos, aqueles que devem ser complemento de verbo. Tranquilo? E existe assim alguns procedimentos que devem ser necessários. Quando a gente tem um verbo e tu quer colocar um pronome depois dele, se esse verbo terminar em z, s ou r, esse pronome oblíquo da terceira pessoa, o os, as, os, as, eles viram lolas, los, las, né? Que nem assim, ó, o rapaz decidiu ajudar o velho. Vamos trocar esse velho por um pronome. Velho é o quê? É o assunto, terceira pessoa, então tem que ser o o. Ó, o rapaz decidiu ajudar o ou ajudá-lo. Isso aqui nós vamos fazer bastante exercício sobre esse assunto. E quando o verbo termina em um som nasal, tipo M ou ão, esse pronome o ele vai se transformar em no, nos. E se for pronome a, na, nas. Que nem ali, ó. Os visitantes apreciavam os quadros. Os visitantes apreciavam-nos. E os pronomes eles são uma partícula extremamente fundamental na parte da coesão textual. O que é coesão textual? Quando nós fazemos um texto, nós vamos pondo frases uma após as outras, não é? Sim. E quando essas frases elas se comunicam, nós falamos que essas frases estão coesas, ou seja, elas se comunicam e estão em coesão textual. Coesão textual é quando uma frase lembra algo que foi dito antes e usa alguma palavra que faça isso, que lembre aquilo que foi dito. E os pronomes servem muito nesse sentido da coesão textual.
Ó, eu vou ter que fazer um relatório oral de 5 minutos quinta-feira na escola. Nós devemos pesquisar sobre o tema, escrever e apresentá-lo para toda a classe com material visual. Essa é uma grande tarefa. Eu que o diga, eu odeio minha professora. Ela sabe que todos vamos fazer na noite do dia anterior, mas ela nos deu 3 dias para nos preocuparmos com isso. Temos aqui então, ó, no segundo quadrinho, a gente vê que a frase do Haroldo aqui, ele está retomando algo que foi dito antes. Ó, eu vou ter que fazer um relatório oral de 5 minutos quinta-feira na escola. Nós devemos pesquisar sobre o tema, né? Escrever e apresentá-lo. Apresentar quem? O tema. Só que para tu não precisar pôr de novo a palavra tema, ó, nós devemos pesquisar sobre o tema, escrever e apresentar o tema. Não, tu usa um pronome. Esse lo, ele está no lugar de tema. Ele está retomando, ou seja, ele está trazendo de volta alguma coisa que já foi dita antes. Isso se chama coesão textual. Ó, essa é uma grande tarefa. Essa aqui é o que? Tudo isso que o Haroldo tem que fazer: pesquisar um tema, escrever sobre ele e apresentá-lo. Então, essa é um pronome também, porque ele está simulando a função de um substantivo, ou seja, uma função de algo que foi explicado antes. Eu que o diga, eu odeio minha professora. O minha aqui é um pronome, só que é um pronome que está na função adjetiva, porque ele está coladinho em um substantivo. Ela sabe que todos vamos. Ó, ela quem? A professora. O ela então é um pronome pessoal reto que está retomando uma coisa que foi dita antes, ou seja, tem coesão textual. Ela sabe que todos vamos fazer na noite do dia anterior, mas ela nos deu, ou seja, o nos aqui também tá retomando todos os alunos, né? Então vocês estão vendo que os pronomes eles ligam as frases, eles dão uma solda na frase. Ó, Calvin conversa com Haroldo, o tigre, a respeito de um relatório oral que ele terá de apresentar na escola. No segundo quadrinho, qual é o pronome que Calvin emprega para se referir a todos os alunos da sua sala? O nós. Nós devemos, eu e todos os meus colegas, ao relatório, né? O lo, apresentá-lo, né? Ao responder às questões acima, você pode observar que os pronomes contribuem para construir a coesão textual, exercendo a função de retomar ou de fazer referência, ou seja, lembrar termos que já foram citados, para que a gente não repita. Ou também, como o pronome essa, ali no terceiro quadrinho, ó, essa é uma grande tarefa. O essa pega uma frase inteira que foi dita antes. Né? Então a gente vê que os pronomes eles têm esse poder de simularem, ou seja, de fingirem que são outras palavras. Ó, reescreva as frases a seguir, passando para o plural as palavras destacadas com as adaptações necessárias. Ó, ela me trouxe um presente e eu fiquei muito feliz. Elas nos trouxeram um, um presente e nós ficamos muito felizes. Vocês estão vendo que se o pronome mudar, ó, o me é primeira pessoa. Qual é o plural de me? Me é primeira pessoa do singular e é um pronome oblíquo. Vamos a tabelinha ali, ó. Ó, me, primeira pessoa de singular. Qual é a primeira pessoa do plural? Nos. Tranquilo? Eu me ofereci para acompanhá-lo até o aeroporto. Nós nos oferecemos para acompanhá-los até o aeroporto. Eles deixaram conosco o relatório e pediram-nos que o entregassem. Olá, o comigo. Comigo é primeira pessoa. Comigo, primeira pessoa do singular. O plural, primeira pessoa do plural, conosco. Conosco é o que muita gente fala, né, na forma coloquial, aquela sem muito apreço pelas regras gramaticais, com nós. Não, é conosco. Ó, o convite ela o colocou na gaveta. Você pode trazê-lo para mim? Os convites elas os colocaram na gaveta. Vocês podem trazê-los para nós?
viu? Os pronomes, então, eles também se pluralizam. Tranquilo? Espero que tenham gostado da aula e quaisquer dúvidas, mandem-nos perguntas.